Pronto. Então, boa noite, todo mundo. Eu estava falando para as meninas que eu estou um pouco rouca hoje, e aí por isso eu acho que eu vou conduzir uma prática um pouco mais silenciosa, tá? Pensei da gente fazer um foco na respiração, né? Voltar para o básico, assim, né? Trazer a gente... Toda prática, né, tem esse poder, assim, de trazer a gente para dentro, né? A gente... O nosso cotidiano a gente fica muito focado fora, né? Assim, receber estímulo fora, e olhar para fora, e ver o que que o outro quer, o que o outro precisa, né? Esse momento de prática, para mim, é esse momento precioso, assim, da gente poder parar, olhar para dentro, né? E a respiração sendo uma das formas que a gente tem de fazer isso, né? De voltar para dentro mesmo. Tá bom? Então, podem encontrar uma posição confortável. Como sempre, o nosso primeiro olhar é para o nosso corpo. Então, veja se você está com o corpo bem apoiado. Se tem algo que você pode fazer para deixar o seu corpo ainda mais confortável. Talvez separando um pouquinho as pernas, apoiando bem os pés no chão. Ajeitando o bumbum na cadeira. Endireitando a coluna. Talvez jogando um pouquinho os ombros para trás, abrindo bem o peito. Sentindo bem esse espaço entre os ombros. Deixando bastante espaço para a respiração fluir. Sentindo esse peito bem aberto, bem corajoso. E a gente pode fazer como um escaneamento do nosso corpo agora. Ainda com esse olhar de cuidado, soltando qualquer tensão que a gente encontre. Talvez nos ombros. No peito. Alguma tensão no abdômen. Por alguns instantes, permita que a respiração vá conduzindo toda a tensão para fora. Como se você pudesse aprofundar cada vez mais esse estado de relaxamento. Deixando que toda a tensão saia junto com o ar. Soltando o ar e relaxando. E a gente vai continuar usando a nossa respiração, mas agora focando a nossa atenção. A gente vai agora seguir o movimento da respiração desde que o ar entra no nosso corpo, passa pela garganta, enche os pulmões e deixa o nosso corpo.
A gente vai deixar que a nossa atenção siga todo esse percurso. E essa é toda a nossa prática hoje. Permitir que a nossa mente descanse enquanto segue a nossa respiração. Fazendo isso, a gente pode deixar de seguir os pensamentos, pode deixar de seguir outras emoções, memórias. A gente se libera de todo esse movimento da nossa mente e segue um único movimento, o movimento da respiração. Muito rapidamente a gente vai se distrair e a gente pode carinhosamente soltar o que levou a nossa atenção e voltar para a respiração. Voltando sempre para a respiração, de novo e de novo. Escolher focar a respiração é um ato de compaixão com a gente mesmo. Que a gente compassivamente deixa a nossa mente fazer o trabalho dela. Que a gente pode descansar sem seguir todos os movimentos da nossa mente. Compassivamente, a gente escolhe um movimento, um estímulo. E a gente se libera, então, de pensar todos os outros pensamentos, de seguir todas as histórias que a nossa mente conta.
Caminhando para o encerramento dessa prática, convido vocês para a gente se conectar com a nossa bondade fundamental. Essa parte de nós que é compassiva, amorosa, que quer o bem daqueles que a gente ama. Se conecte agora profundamente com essa parte mais bondosa de você, mais sábia. Se você quiser, você pode levar uma ou as duas mãos até o seu coração e descanse aí por alguns instantes, nessa confiança de que essa parte linda, bondosa, amorosa existe dentro da gente, mesmo que às vezes a gente esqueça, mesmo que fique difícil de achar. Nós somos fundamentalmente bondosos, compassivos. Essa parte de nós sempre vai estar presente. Descanse nessa confiança. E aos pouquinhos a gente pode voltar a movimentar o nosso corpo, dando o tempo que a gente precisa para sair dessa prática. Talvez girando os ombros, oferecendo para o seu corpo algum movimento que ele precise. E abrindo os olhos quando a gente estiver pronto. Bem, a Érica não tinha dado oi. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todo mundo, boa noite. Boa noite. Carmê também não tinha dado oi, a Rita. Boa noite. Boa noite. Boa Alguém noite. quer... Oi, boa noite, Rita. Alguém quer compartilhar algum insight, algo que experimentou na prática? Só que foi muito bom, Fê. Muito bom Ai, mesmo. que bom. Muito gostoso. Cada É. vez mais eu acho que a gente vai conseguindo, né? Assim, ter mais atenção na respiração. Foi muito bom. Obrigada. Imagina. É bom a gente não esquecer que a gente tem essa bondade fundamental, sabe? Que dá para confiar nisso, assim. A gente sempre tem uma parte nossa que sabe o que fazer, que sabe o que é melhor, sabe? É importante a gente ganhar confiança nisso. Que nem que a gente não queira, mesmo que a gente não está conseguindo ver, assim, essa parte está sempre aí. Você ia falar, Carmen? Você desmutou? Pois é, eu gostei muito também, e embora tenha
pegado já o bonde, começando a decolar. Foi muito bom. Esses lembretes assim, né, fazem tão bem, né? Incrível como a gente tem hora que se perde. Né? Sempre dá para lembrar, né? Tem um paciente meu que eu falo, isso aqui é para pôr na geladeira, assim, tipo, vai lá para não esquecer. Escreve na geladeira. A gente esquece mesmo, né? A gente fica tão tomada, às vezes, né? Pelas coisas que estão acontecendo, problemas, enfim. Cada hora é uma coisa, né? A gente se perde mesmo. E traz uma paz, né? Não sei, eu senti uma paz, assim, de lembrar disso, né? Porque a gente está sempre se criticando, se culpando, se achando ruim ou mal, que não fez legal, que não fez bom, que não estava bom, né? Sim. E, enfim, né? É isso. Essa tranquilidade, essa calma, ela tá vindo de dentro da gente, né? Assim, não é nada que alguém colocou fora, né? É o contato com essa parte interna nossa que traz essa sensação, né? É dentro. É de dentro mesmo, né? Bom, vou espelhar aqui o livro. Se vocês quiserem abrir o microfone e falar mais alguma coisa, fiquem super à vontade, tá? Aí, é aqui mesmo que vocês pararam? Sim? Tudo bem. Alguém quer ler? Fê, é na Oi. página 172, não é não? Tomar refúgio? Ou eu estou enganada? Não sei. Eu fui onde a Aline tinha me falado. Esse aqui? Combinação de leitura. Não. Paramos na página 178. 172 foi a anterior, desculpa. Imagina. 178. Ampliando as lentes da atenção, abrindo espaço para o medo. Isso. Aí, beleza. Alguém quer ler? Eu posso ler. Só que eu vou ler pelo meu livro, tá? Beleza. Eu vou acompanhando aqui. Ampliando as lentes da atenção, abrindo espaço para o medo. Com a ajuda da terapia, Bárbara conseguiu voltar a meditar sozinha em casa. Ela aprendeu que, quando batia o medo, podia tomar refúgio ou praticar a bondade amorosa. Gradualmente, à medida que sua sensação de segurança se aprofundava, Bárbara começou a se abrir mais diretamente ao surgimento do medo. Enquanto isso, continuamos enfrentando seu medo juntas em nossas sessões. Um dia, Bárbara chegou ao meu consultório, pálida e com ar cansado. Vinha tendo dificuldade para dormir, contou. Uma das alunas que ela orientava, Parte, havia se envolvido com drogas e estava para ser expulsa da escola. Bárbara tinha começado a temer os encontros com ela, 2 vezes por semana. Marte era soturna e fechada, e Bárbara não sabia como ajudá-la a se abrir. Cada encontro fazia com que Bárbara sentisse mais incompetente. Bárbara tinha a voz tensa, as mãos fechadas. A ansiedade havia reduzido tanto seu foco que ela não tinha acesso à intuição e ao calor humano naturais que lhe permitiriam estar presente e se abrir com Marte. Eu sabia que, se ela conseguisse ampliar as lentes de sua atenção, sua perspectiva maior faria toda a diferença. Ela conseguiria acolher a própria ansiedade e o sofrimento de Marte com compaixão. Pedi que fechasse os olhos e imaginasse seu próximo encontro com Marte. Imediatamente ela enrijeceu. Tente se visualizar sentada num banco de praça, sugeri. Simplesmente nomeie qualquer experiência que surja. Diga um oi amigável e convide-a a se sentar ao seu lado. Bárbara concordou. Sinto uma pressão no meu peito.
Meu estômago parece todo retorcido. Ok, estão sentados comigo. Após uma pausa, ela acrescentou: uma voz está me dizendo: você não vai conseguir. Você nunca vai melhorar. Eu lembrei a ela: apenas diga oi a isso também e convide-o a se sentar. Após um tempo em silêncio, perguntei o que estava acontecendo. Com uma breve risada, ela respondeu: os medos estão todos ao meu lado no banco, mas pelo menos não estão em cima de mim. Tenho espaço para respirar. Eu a encorajei a ir em frente e respirar fundo, a relaxar as mãos e liberar qualquer tensão que sentisse. Agora, sentada ali no banco da praça, você consegue ampliar sua atenção e incluir os sons ao redor? Observe a vastidão do céu se estendendo em todas as direções e continue ouvindo os sons que surgem e desaparecem nessa abertura. Com os medos ainda aí ao seu lado, sua mente consegue se unificar com esse grande espaço do céu. O rosto de Bárbara se suavizou e ela respirou fundo, assentindo devagar. Ela disse: o medo continua lá, mas agora parece muito menor. Encorajei Bárbara a relaxar naquele espaço suave e desperto que envolvia e acomodava seu medo. Apenas deixe o medo flutuar na consciência. No final da sessão, Bárbara era capaz de imaginar uma conversa com Marte, sentir a ansiedade subindo no peito e deixar que se desenredasse e começasse a se dissolver na consciência. Para prestar atenção no medo, é preciso estar aberto e desperto. Posso fazer uma pergunta? Ops. Claro, claro. Aqui, quando ela diz, quando eu li antes do nosso encontro esse capítulo, eu lembrei que eu, pessoalmente, não tenho medo. Ou eu encontrei a raiva para lidar com esse medo. Mas, assim, os registros que eu tenho é sempre a raiva. Aí, aqui, quando ela diz, para prestar atenção no medo, é preciso estar aberto e desperto, esse medo que eu posso entender como qualquer sentimento, a raiva, a ansiedade. Sim, sim. Porque geralmente a gente está, que nem ela fala, né? Que ela falou aqui, a Bárbara, pelo menos eles não estavam sentados em cima de mim, né? O medo. As emoções, elas fazem isso com a gente, né? O medo domina, Domina. né? A gente fica misturado com isso, né? Então, a gente trazendo consciência e atenção, a gente é como se separasse, né? Essa metáfora que elas Eu não estão em cima de mim, estão do lado, né? posso enxergar o pensamento, e esse É. pensamento não sou eu. É. E isso ajuda a não deixar, a não permitir que esses sentimentos nos dominem. Caso contrário, eles dominam. Não domine, muitas vezes a gente faz coisas, né, que não gostaria, a gente fala coisas que não gostaria, a gente fica perdidas, né, assim, às vezes até dá uma sensação de dissociação, né, assim, a gente fica tão perdida que é como se a gente não tivesse mais borda, né. É verdade. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer Continua. falar, mas alguém quer complementar ou trazer um pouco da experiência? Acho que não, eu continue, Elane. Como Bárbara sentiu, abrir sua mente lhe permitiu estar presente sem constrição. Estar desperta permitiu que ela reconhecesse e sentisse plenamente o que vinha surgindo. Esses dois aspectos da atenção plena são essenciais para ampliar as lentes. Se não permanecermos despertos, a amplitude pode se tornar um distanciamento. Podemos buscar a abertura como uma forma de evitar o medo, em vez de acolhê-lo em atenção plena. Quando nos relacionamos com medo, não com medo, nossa impressão de que somos começa a mudar. Em vez de sermos um eu tenso e conturbado, reconectamos-nos com nossa consciência naturalmente espaçosa.
Em vez de sermos aprisionados em nossas experiências e definidos por ela, reconhecemos-las como uma correnteza fugaz de pensamentos e sentimentos. Como nossa mente está acostumada a ficar contraída, ampliar as lentes requer prática regular. Enquanto cultivamos essa abertura luminosa pela meditação da atenção plena, podemos também usar a ferramenta de ampliar as lentes, como Bárbara viria a descobrir bem no meio das circunstâncias desafiadoras. Marte chegou atrasada à sessão seguinte do aconselhamento. Sentando-se diante de Bárbara, ela disse: "Isso é perda de tempo. Ninguém se importa comigo, nem aqui, nem em nenhum outro lugar." Procurando desesperadamente algo certo para dizer, Bárbara ficou olhando para Marte, consciente da onda crescente de pânico no corpo. De repente, percebeu que em sua mente havia assinalado pânico, dito oi para ele e o colocado no banco da praça ao seu lado. Então, espontaneamente, imaginou Marte no banco da praça também. Respirando fundo, olhou pela janela atrás de Marte e, ao ver o céu, lembrou-se daquele vasto espaço de consciência. Estava acomodando seu medo, o tic-tac do relógio e as cores vivas do pôster de Van Gogh na parede da sala. Poderia conter Marte também. Naqueles breves momentos, a mente de Bárbara havia sido libertada do medo dominante de falhar. Quando voltou sua atenção para Marte novamente, viu uma pessoa confusa e magoada sentada à sua frente. O coração de Bárbara se encheu de ternura. Com uma abertura que surpreendeu a ambas, ela pediu: "Marte, por favor, me conte o que está acontecendo." Marte começou a chorar, suas palavras saindo entre soluços. "Eu sinto muito, estou estragando tudo, para todo mundo." Bárbara se aproximou mais de Marte e, embora se sentisse um pouco desajeitada, pôs a mão suavemente no ombro da garota. "Tudo bem, querida," murmurou num tom reconfortante. "Está tudo bem, as coisas vão se ajeitar." Ao abrir as lentes da consciência o suficiente para se relacionar com seu medo, Bárbara havia aberto espaço para Marte também. Ao cultivar a aceitação radical do medo, vemos repetidamente como as asas da atenção plena e da compaixão estão interligadas. Para Bárbara, ampliar as lentes e criar uma presença plenamente atenta deram origem ao seu carinho natural. Ampliar as lentes torna possível uma presença plena e acolhedora. Imagina a diferença entre um bando de garanhões selvagens preso num pequeno curral e esses mesmos cavalos galopando pela planícies abertas. Essa é a diferença entre ver a vida com foco estreito e ampliar as lentes para uma visão mais ampla. Quando o nosso campo de consciência é aberto e vasto, existe espaço suficiente para os garanhões do medo levantarem poeira ao galopar. Quando estou meditando e percebo uma forte influência do medo, costumo dedicar alguns minutos e ampliar as lentes. Mas depois que crio um pequeno espaço físico e mental, a única forma de aprofundar uma presença engajada é sentir diretamente o medo. Caso contrário, o conforto de me sentir espaçosa poderia me tentar evitar as sensações desagradáveis da minha experiência imediata. Estar genuinamente desperto em meio ao medo exige a disposição de contatar ativamente as sensações do medo. Chamo essa forma intencional de se relacionar com o medo de abraçar o medo. Bem, Não é o mesmo que enfrentar e se abraçar? eu acho que então, eu acho que depende, porque ela está fazendo uma diferenciação aqui entre esse abrir espaço, né, que pode ser uma forma de enfrentamento, mas que é uma forma de não engajamento direto com medo, né? Uhum. É isso que ela vai falar. Ela poderia, por exemplo, que ela disse aqui, abrir espaço, isso ser uma forma, na verdade, de você
quase que tentar escapar um pouquinho, assim, né? Você tentar meio que fugir dessa sensação, né? E às vezes tá tudo bem, às vezes a gente precisa mesmo fazer isso, né? Mas o que ela está propondo é que esse processo, né, em que a consciência ajuda a fazer essa digestão, precisa ter esse engajamento ativo, né, com a sensação do medo. Então, à medida que a gente vai se sentindo mais seguras, né, e mais confiantes e confortáveis com essa sensação de medo, a gente pode ir se engajando ativamente, né, nas sensações de medo, que também que é enfrentar medo, né? Por isso que eu falei, né? Enfrentar pode ser duas coisas, mas pode ser uma forma de você lidar com o medo que não te leve diretamente para ele, aí não tem esse processo de gestão consciente. Ou você pode, né, fazer o que ela sugere aqui, que é contatar ativamente as sensações de medo. Eu acho difícil isso, né, Fê? Eu não sei, eu acho. A gente estava na outra leitura da semana passada, eu levantei aqui a questão do medo de um diagnóstico de saúde ruim, né? É um medo genuíno, um medo real, né? E é difícil você, assim, você lidar com isso, né? Eu não sei quem que estava a semana passada, mas eu li esse livro aqui, ele é muito bom, né? Ele assim, parece mórbido, mas não é. Ele mais conforta do que... Você leu? Eu não li ainda, mas é um livro que está muito bom. circulando sempre, assim, na minha bolha. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana médica, Cláudia. aquela Ana Cláudia Quintana, né? Mas, assim, isso que a gente leu, essa parte aqui do medo, eu entendo, mas não entendo. Acho difícil, nossa, muito difícil. Eu acho que, assim, eu tô aqui pensando, vocês falando, a minha terapeuta em TFE, né? Terapia focada nas emoções. E aí tem muito exercício de imagem e eu vou muito fácil, assim, a imaginação vai muito fácil. E aí, quando vem enfrentar e abraçar, o que me vem são imagens, né? Pelo menos para mim, quando vem enfrentar o medo, eu me vejo como se eu tivesse rígida, tentando meio que me proteger, estando ali frente a frente, mas de alguma forma tendo uma necessidade de me proteger, tendo uma necessidade de ficar atenta, de ficar vigilante, mas estando ali, presente. Quando vem a palavra abraçar, é como se eu tivesse entregue, é como se eu tivesse soltado, de certa forma, essa armadura, é como se eu tivesse ali. Então, é como se fosse diferenças de posturas, assim, vem com clareza, para mim, essas duas imagens, quando fala de abraço e de enfrentamento. Assim. Não sei se faz sentido. Ô, Jaque, na sua experiência, como é que é esse abraçar o medo? Assim, é algo que você sente que você, com as imagens, consegue dar esse passo? Como é que funciona para você? Eu só tô nessa fase agora, né? Eu tô numa fase que eu... É sim, o jeito vale para viver quando você sabe. Opa! Eu tô numa fase de muito medo, assim, né? De muitos questionamentos com a própria profissão. E tá dando muito medo. E aí, hoje mesmo, eu abracei esse medo, assim. Quando eu abraço o medo, vem essa sensação de medo, mas você tá ali sem armadura. Não é aquele enfrentamento de lutar, fugir ou congelar que a gente faz no dia a dia. O enfrentamento do tipo, eu tenho estratégias, eu sei o que fazer, é um enfrentamento racional. Quando eu falo em abraçar, você estar meio que sujeito mesmo, sabe? É você estar ali entregue e você não sabe o que vai acontecer. Você está junto. E vamos ver o que acontece dali. E aí vem palavras, vem imagens, vem algum tipo
de ideia passa na sua mente, mas é sem estratégia. Quando você está abraçado, você está vulnerável. E eu acho que quando você está enfrentando, eu acho que você está vulnerável, mas você está com uma certa armadilha. Eu acho que a minha experiência, pelo menos, tem sido um pouco essa. Assim. E você sente que te ajuda a abraçar o medo? Sim. Ajuda, mas é doloroso muitas vezes, assim. Porque você sente realmente, né? Você tem que ir de encontro a essas emoções para ver o que você faz a partir dali. Então, mas eu acho que grandes transformações vêm a partir daí, assim. Me ajuda bastante. Para mim, eu acho que é um pouco parecido com você, assim, eu acho que a gente lê uma coisa assim, né, parece que é simples, fácil, e não, é só fazer isso que está resolvido, né? Eu acho que a gente tem fases, assim, tem coisas que a gente não consegue abraçar, assim, às vezes a gente precisa primeiro aprender a lidar, né, a gente precisa aprender umas estratégias de mudar o foco da atenção, a gente... Acho que à medida em que a gente vai se sentindo mais forte, né, mais confiantes, assim, e vai aprendendo, né, como isso funciona para a gente, né, se é com imagem, enfim, cada um vai descobrir seu jeito, né, aí a gente consegue encontrar esse lugar de relaxamento, né, quase assim, diante do medo, e tipo, tá, é isso e é isso, né. E para mim vem muito uma coisa de uma confiança de que isso vai trazer uma coisa. Travou? Vocês estão me ouvindo, me vendo? Sim? Caiu. Aí, voltou. Oi? Oi, voltou. Caiu? Tinha caído. Acho que você travou um pouquinho. Sim, tô ouvindo agora, mas tinha caído. Tá, então para mim é um pouco isso, assim, eu acho que tem todo esse percurso, né, da gente se familiarizar e com muita compaixão, né, assim, a gente se fechar quando precisa mesmo, mas que uma confiança também que desse lugar de estar com as emoções e com medo, sempre vem insights muito inesperados, assim, sabe? É muita prática que a gente fez hoje no começo, né, tem uma sabedoria que vê soluções que você não estava vendo, sabe? Que tem o potencial de transformar, sim. Eu acho que quando a gente consegue encontrar esse lugar de vulnerabilidade, de entrega, que é inesperado, assim, quando a gente solta o controle, aí a coisa parece que encontra o caminho, vem uma sabedoria do além, né? Que é muito, a sensação é que é do além, mas é nossa, né? Assim, Sim. né? E é como Não sei você se falou tem na essa prática, sensação. tá dentro, né? E é como você falou da prática, tá dentro, assim. Porque a gente fica fugindo muito, né, do medo, a gente fica fugindo muito, principalmente do medo, né? E aí, quando a gente fica entregue, de certa forma, fica em contato, é difícil pra caramba também, é doloroso, mas você tem contato com o que realmente é importante, assim, de verdade. E aí também fica mais claro, né? Não que isso vai resolver, mas pelo menos eu consigo hoje em dia, com esse tipo de terapia, né? Eu sendo a paciente, eu consigo ter mais clareza do que realmente é importante para mim. O que dá medo de não seguir, de seguir, enfim, mas é um exercício com imagens, muito focado nas emoções, de fato, e é bem desgastante, né? Não tem sessões que eu falo hoje não dá, que é bem desgastante, mas eu acho que vale muito a pena, pelo menos para mim vale muito a pena. Legal. É bacana que isso vocês mais novas, né, vão conseguindo agora isso, né? E a gente com mais idade, eu estava pensando, a gente
alcança isso, mas com as experiências, né? E a gente vai tendo, assim, por exemplo, pelo menos eu, assim, né? A gente vai tendo menos medo das coisas, né? A gente vai tendo outros medos, mas menos medos, assim, como que eu diria? É isso que traz mesmo, assim, a experiência de idade, né? De você ter uma confiança na vida, que vai se resolver. Então, acho que muitas coisas se resolvem, né? Como tantos medos que a gente teve quando olhou para trás, né? Em relação a tantas coisas da vida, a gente vai tendo menos medos, né? Por isso que eu levantei a semana passada aquela questão do diagnóstico, que é um medo, né? Não que os que a gente tivesse não fossem reais, mas é um medo, é um fato mesmo, né? Então, como você enfrentar esse medo aí, né? Tudo bem, você aceita, tal, mas é complicado, né? Mas quando você, assim, se aproxima desse medo, igual no livro, né? A morte é um dia que vale a pena viver, é justamente no momento que você aproxima desse medo que você vê as coisas que você quer fazer, né? Que a Ana Cláudia fala, né? Então, você leu esse livro, Jaque? Li. É muito bom, né? É lindo, é lindo. É lindo, É um dos livros E mais entra uma lindos que eu li. espiritualidade também, né? É um dos livros mais lindos que eu já li. E eu fiz especialização em psicologia hospitalar. Ah, Então, o livro, né, fala muito de hospital, e eu fiz especialização no setor de oncologia e de nefrologia. Então, era é bem choro, isso mesmo, né? era um misto de emoções, assim. Eu sou muito emotiva, eu sou demais. Só de lembrar já lacrimejando. Eu acho que todo mundo deveria ler, eu acho que passar por experiência de hospital, assim, todo mundo deveria, alguma, pelo menos. Mas ela fala Os meus justamente estágios disso. foi na hospitalar também. Hospitalar, né? E ela fala justamente disso, né? Quando você fala da morte com naturalidade, você consegue pensar na vida que você quer viver, né? E quando você adoece, o que é importante para você, né? Assim, então, é falar com naturalidade, né? No próprio processo de adoecimento. Então, claro que dá medo, claro que é difícil, mas quanto mais você se aproxima, mais você tem possibilidades, né? Então, é justamente isso. É isso mesmo. Obrigada por você compartilhar, viu, Jaque? Nada, imagino que é isso. Bem, vamos ler mais um tantinho, então? Tem 10 minutinhos. Você continua, Lani? Continuo. Abraçar o medo. Numa história didática popular, um homem está sentado, perseguido por um tigre, e salta de um penhasco na tentativa de escapar. Felizmente, uma árvore na encosta do penhasco amortece sua queda. Pendurado por um braço, o tigre rondando acima, rochas pontiagudas centenas de metros abaixo, o homem berra desesperado. Socorro! Alguém me ajude? Uma voz responde. Sim, o homem grita. Deus, Deus é você? De novo. Sim. Aterrorizado, o homem diz. Deus, farei tudo o que quiser, mas, por favor, me ajude. Deus responde. Tudo bem, solte o galho. O homem hesita, depois grita. Tem mais alguém por aí? Em face do medo, soltar o que parece ser nossa tábua de salvação é a última coisa que queremos fazer. Tentamos evitar a boca do tigre e as rochas pontiagudas, acumulando posses, nos deixando levar por nossas histórias mentais, bebendo 3 taças de vinho toda noite. Mas, para nos libertarmos do transe do medo, precisamos largar o galho da árvore e cair medo adentro, nos abrindo para as sensações e o jogo selvagem dos sentimentos no nosso corpo. Precisamos concordar em sentir o que nossa mente diz que é excessivo. Precisamos concordar com a dor da morte, com a perda inevitável de tudo que estimamos. Relaxar com medo
aceitando-o pode parecer contraintuitivo. No entanto, por ele ser parte intrínseca de estar vivo, resistir a ele significa resistir à vida. O hábito de evitar se insinua em cada aspecto de nossa vida. Nos impede de amar bem, de apreciar a beleza dentro e em torno de nós, de estar presente no momento. Por isso, a aceitação radical do medo está bem no centro do despertar espiritual. Mais ou menos na metade de um retiro de 10 dias que eu estava conduzindo, um dos alunos, Eric, deparou com medo que não conseguia evitar. Durante uma meditação no dia anterior, ele havia tido uma experiência que mudara sua vida. Começou com uma forte agitação que vinha sentindo em relação à mãe e à esposa Júlia. A mãe sofrera um derrame pouco antes e corria o risco de não voltar a andar nem falar, enquanto Julie vinha lutando contra a depressão crônica. Eric se sentia impotente para ajudá-las e impotente para dar conta da crescente ansiedade que ameaçava dominá-lo. Lembrando-se do meu ensinamento da véspera sobre se relacionar com o medo, Eric decidiu verificar o que estava sentindo. Atento às sensações de ansiedade no corpo, perguntou a si mesmo: o que está realmente pedindo atenção? De repente, uma cena traumática de sua infância lhe veio à mente. Ele tinha uns 6 anos, estava brincando com o irmão bebê num degue na margem de um lago próximo à casa de veraneio da família. O irmão se aproxima demais da borda e caiu na água. Eric gritou por ajuda, sem saber o que fazer, mas a ajuda veio tarde demais. Eric passou a vida inteira acreditando que o irmão tinha se afogado porque ele não conseguiu salvá-lo. Agora, na meditação, todos aqueles sentimentos estavam vindo à tona e Eric sentia-se como se fosse explodir. Sua mente estava a 1000 por hora. Ele pensou sobre sua culpa, seus temores em relação à esposa, sobre como as coisas poderiam piorar. Queria urgentemente fazer algo, mas não sabia o quê. Subitamente, o corpo de Eric se entorpeceu. O entorpecimento era familiar. Eric, volta e meia, se via distante quando Júlia dizia que não tinha nenhuma expectativa, nada que lhe desse alguma esperança. Ele se importava com ela, mas, em suas palavras, não era capaz de estar nas trincheiras com ela. Não conseguia me identificar. Naqueles momentos, quando seu corpo parecia sem vida e seu coração parecia duro, sua mente tentava a todo custo descobrir como melhorar a situação. Agora, durante a prática de meditação, Eric entendeu que por trás daquele entorpecimento havia um profundo poço de dor. Ele temia se afogar nele caso se aproximasse. Mas Eric havia perguntado o que pedia atenção, e aquela era a sua resposta. Estava pronto para se encontrar com o medo que vinha expulsando havia tanto tempo. Voltar-se para o medo não significa perder o equilíbrio e se afogar no temor. Como nossa postura comum em relação ao medo é evitá-lo, virar e encarar o medo serve de corretivo. Ao ir ao encontro dele, estamos convidando, nos aproximando daquilo a que costumamos resistir. E ao encontro do medo permite tocar o tremor, a instabilidade, a rigidez tenaz que constituem o medo. Essa parte foi bem profunda, né? Continuamos? Acho que a gente pode comentar, a gente tem 5 minutinhos. Eu fiquei pensando como ele demorou, né? Assim, é o que a gente estava falando, ele demorou uma vida inteira, né, para conseguir entrar em contato com esse medo, assim, não é uma coisa automática, né? Uma coisa que acontece de uma hora para outra, assim. Os espíritas e os budistas dizem que são várias vidas. Como eu não me lembro das anteriores, eu não posso garantir que eu vou ter outras oportunidades, outras chances. Então, é melhor evoluir nessa mesmo, né? Eu quero só finalizar o grupo e compartilhar com vocês o tanto que foi importante esse encontro para mim, né? Porque
Meu marido está tratando de um câncer que não sabe como é que vai ser, está no sistema linfático, já é a segunda vez. Vai fazer um transplante de medula óssea, enfim. Oscila o humor, eu vejo a raiva dele, eu enxergo a raiva dele, eu enxergo o medo dele, mas assim, ele nega, o tempo todo nega, e aí o medo cresce. E o meu pai está com Alzheimer e tempos em tempos tem um surto que tem que chamar o bombeiro, etc, etc. Mãe e 3 irmãos já enterrei. E esse livro, que eu já vi, inclusive, algumas lives da Adriana, eu achei muito importante para mim nesse momento. Eu até pensei assim, nossa, eu vou comprar assim, meia dúzia dele e vou sair distribuindo para os meus filhos, para as minhas cunhadas também. Então, assim, a família toda despencando, desesperada. E eu, felizmente, abracei o Mindfulness, né? Conheci Fernanda, conheci esse grupo. Logo em seguida, eu vou entrar no outro grupo da CPM, com a Vivian Bastos. Quinta-feira, eu estou no grupo de estudo. Então, assim, como eu disse, eu não sei se eu vou ter outras oportunidades nessa vida aqui, eu vou sair melhor do que quando eu entrei. Gratidão por cada uma de vocês. Ai, sinta-se abraçada, Lani. Eu imagino que está sendo um momento de dificuldade, né? Mas de muito aprendizado, pelo que você está falando, né? Eu, às vezes, me surpreendo muito, que, assim, é uma serenidade interna, que eu falei, gente, que coisa interessante. E sabe de onde que eu consigo me preencher mais? É com a minha netinha de 7 anos, Iguara, se prepara. Eu tenho 5 netas, a Elisa é a caçula. Então, assim, de tempos em tempos, eu troco a terapia presencial por ela. Falei, não, Fátima, hoje eu não vou, não. Hoje eu vou ficar com a Elisa, ela não tem aula, a gente vai rodar o mundo. E rodamos mesmo, porque ela é, assim, bem gostosa, é criança inocente, gente. E eu me vejo muito nela, né? Todo mundo diz que ela se parece muito comigo. Então, assim, eu estou buscando prazer para preencher e não deixar que a dor me invada, sabe? Quando é para chorar, eu choro muito, e vou seguindo, vou confiante, não que meu marido vai curar, não sabemos, meu pai também não vai ficar para sempre, só peço para ele não sofrer, mas assim, confiante que eu vou estar bem, eu vou atravessar essa tormenta bem com os pés no chão. Isso é um alívio que não tem preço. Não É isso, tem. né, Alana? Não tem preço. É uma Não paz, né? Que E a sem gente fuga. sofre, mas a gente Eu vejo tem as pessoas paz. bebendo ao meu redor, enche a cara, sabe? Eu falei, não, gente, não é assim. A É vida não é verdade. assim. E meu psiquiatra, que, claro, eu estou com acompanhamento, ele também é ótimo, excelente. Eu passei por umas crises de insônia, muito pesadelo. Ele, Alane, segura a onda. Vamos ver como é que você vai reagir. Dá um tempo. Então, assim, são pessoas muito iluminadas, eu diria, sabe? Que estão assim ao redor. Eu acho que isso vai. Tem alguma coisa cósmica, alguma energia cósmica que vai atraindo, sabe, aquilo que a gente precisa. E está dando resultado, felizmente. Que Amém. bom, Alana. Que Amém, bom. amém. Deus te abençoe Então, muito, viu, Alana? sim. E é isso, é como o Cortella fala, né? A gente ter uma vida larga, pode até ser curta, mas uma vida larga, né? E é o que a Quintana fala no livro, né? Quando a gente chega no fim, se a gente teve essa vida larga, né? A gente não tem tanto medo, né? Porque você olha para trás e você vê que você viveu bem, né? E que a vida inteira foi assim, né, Alana? Se a gente olhar, né? A gente teve altos e baixos, sofrimento, felicidade, o tempo inteiro, né? É, A gente vai é saber lidar. impermanência, é mudança o tempo todo. Mudança o tempo todo, né? Aí a gente Vamos vai criando fluir, uma confiança na vida, né? Que é com isso. certeza, com certeza. Passos firmes. Sim. Dedicamos a energia desse encontro para você, então, Alana. Isso, Alana. Amém. E eu Deus devolvo para abençoe cada muito uma de você. vocês. Sinta-se abraçada.
coração. Já está em minhas orações, viu, Alane? É um Obrigada. momento difícil, mas acho que a nossa profissão vai nos ajudando a criar recursos internos para ir lidando com essas coisas, né? E a Verdade. gente vai se fortalecendo dia a dia e faz escolhas que eu acho que o grupo, né? Como você está falando, os grupos que você está participando, né, Alane e Iguara, eu acho que assim, a gente faz escolhas que nos acolhem, né? Nos É isso fortalecem, mesmo. né? É. Eu não tenho neta, mas eu acho que para você fico feliz, né, de você estar vivendo isso e ter essa oportunidade, que coisa boa, É né? verdade. Amém. Obrigada, Amém. viu, gente? Hoje eu não apareci, Obrigada. mas estou aqui de coração. Um beijo para vocês. Ótima semana. Ótima Igualmente, semana, gente. gente. Um beijo Tchau, grande. meninas. Um Obrigada, viu? beijo. Até. É.